Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E nesse vídeo vamos falar sobre investimento de longo prazo, porque já sabemos que o mercado de renda variável é cercado de incertezas, fato esse marcado por suas oscilações positivas e negativas que podem levar os investidores da alegria à tristeza em pouco tempo devido ao receio de perder dinheiro. Mas e se tiver uma forma de fazer isso diminuindo os riscos? Nesse vídeo vou te mostrar por que eu considero o Bradesco, com os códigos de bolsa de valores BBDC3 e BBDC4, uma boa empresa do setor financeiro para investir. E além disso, vou te dar exemplos reais através de simulações. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá investidores, aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E a primeira coisa que temos que fazer quando começamos a falar desse assunto é quais são os objetivos do investimento do longo prazo. Isso para manter todo mundo bem alinhado do que vamos falar e qual é o propósito do que vamos falar. E meu objetivo fazendo esse vídeo é especialmente porque muitas pessoas novas começaram a acessar o canal com muitas dúvidas sobre como investir no longo prazo ou sequer como investir. Então meu objetivo é fazer bom uso desse vídeo e aproveitar para poder ensinar sobre como investir no longo prazo, o que esperar das empresas e como escolher essas boas empresas, para então a simulação fazer sentido e depois vou mostrar para vocês também quais são as perspectivas de dividendos para o Banco Bradesco. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender tudo que será dito aqui e as simulações fazer todo sentido para você. E quando falamos sobre longo prazo, é importante ter a definição de quanto tempo é isto. Longo prazo, por definição de muitos analistas, é entre 10 e 30 anos. E no meu ponto de vista particular, a partir de 10 anos já é um longo prazo. Tudo vai depender da sua estratégia de investimento e qual o retorno que você quer obter diante do esforço que você está fazendo durante esse período, para então você ter o retorno do seu esforço ao longo desse período. Então o primeiro passo é a mentalidade do investidor. Primeiro é que no investimento de longo prazo, o objetivo deve ser investir em negócios e não nas ações. Porque quando você compra as ações, elas são apenas papéis. Agora, quando você investe no negócio, significa que você realmente está se tornando não um especulador daquele ativo, mas passa a ser realmente o sócio daquele negócio. E que é essa a filosofia quando você compra uma ação de uma empresa. É claro que existem investidores que apenas querem especular, mas na visão do investimento do longo prazo, faz muito mais sentido investir em negócios e não em ações. Outro ponto é renovar a carteira apenas quando for estritamente necessário, porque existem outros melhores negócios. Notem que eu destaquei negócios aqui, justamente porque falamos da mentalidade do investidor em investir no negócio da empresa e não apenas no ativo dela. Então você deve conhecer a empresa que você está investindo, acreditar no negócio dela e então investir na empresa, porque certamente você vai estar acompanhando dessa forma quais são os melhores negócios e comparar, inclusive, empresas do mesmo setor para ver se faz sentido continuar com aquela empresa ou migrar sua carteira para outra empresa. Outro conceito que é muito importante que vocês adquiram é reinvestir todos os proventos que foram pagos pelas empresas. É claro, não necessariamente você precisa reinvestir na mesma empresa, mas precisa investir num ativo que tenha rentabilidade similar ou superior, justamente para que você tire o melhor proveito desses rendimentos. Então, reinvista os proventos para que as próximas rentabilidades sejam calculadas com base no novo valor do patrimônio investido. Então, se por acaso vocês têm R$1.000 investido, receberam R$10, reinvista esses R$10, porque assim os próximos proventos que forem calculados em cima do seu patrimônio vai ser calculado em cima de R$1.010 e não em cima de R$1.000. Logo, os próximos proventos serão mais do que R$10. Assim você receberá não só os proventos dos R$1.000, como também dos R$10. Como nesse exemplo que eu dei foi de 1% de rentabilidade, então o próximo provento que você irá receber será de R$10,10. Logo, o patrimônio subirá para R$1.020,10. Além disso, faça aportes sempre que possível, justamente para aumentar o patrimônio investido e aumentar com isso o retorno no tempo. Então, se você tem uma receita mensal, seja pelo seu trabalho ou por qualquer outra fonte de receita que você tenha, retire uma parte significativa dessa receita para fazer investimentos e assim receber rentabilidades, como eu mostrei no item 3. Porque o foco no investimento de longo prazo e formador de carteira de dividendos é sempre aumentar o número de ações para que com isso
aumente também os rendimentos de boas empresas que paguem bons dividendos. Então o foco deve ser realmente aumentar sua participação em uma boa empresa que pague bons dividendos. Então até aqui vocês entenderam a estratégia e por que é importante aumentar o número de ações, justamente para poder aumentar os proventos recebidos do patrimônio investido. Mas e como escolher boas empresas que sejam boas pagadoras de dividendos? Vamos falar disso agora. Mas antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para fazer com que ele chegue para mais pessoas e mais investidores aprendam como investir corretamente no longo prazo. Então, para aqueles que puderem ajudar as pessoas e também apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado para vocês. Porque agora vamos falar como escolher boas empresas. E que para investir no longo prazo, é importantíssimo que a gente escolha empresas de setores perenes. Setores perenes são aqueles que são mais estáveis, porque, mesmo em cenários de recessão, eles continuam conseguindo comercializar seus serviços e produtos que são essenciais para a sociedade. Como exemplo, o mercado financeiro, porque não é possível ficar sem bancos e todo o giro financeiro que existe no país, a circulação do dinheiro de uma maneira geral. Saúde, é impossível ficar sem saúde, é impossível ficar sem saneamento. Materiais básicos, também é impossível ficar, como por exemplo, matéria-prima para a criação de peças e componentes, como por exemplo tem faltado nas montadoras de carros e por isso os carros têm ficado tão mais caros, ou até mesmo papel higiênico, por exemplo. Então, o setor de materiais básicos também é considerado um setor perene, assim como as elétricas. Então, as empresas de energia elétrica são essenciais de geração, transmissão e distribuição, além de alguns outros setores também considerados perene, como seguradoras e telecom. Nesse processo de seleção de boas empresas, também precisamos encontrar aquelas que têm resultados consistentes, ou seja, empresas que demonstram resultados financeiros trimestrais e sejam consistentes. É claro que é esperado oscilações negativas e positivas, mas ao olharmos para tempos maiores, como ciclos anuais, por exemplo, precisamos acompanhar resultados que sejam consistentes. Pequenas oscilações para baixo, grandes oscilações para cima. E isso que é realmente esperado quando olhamos para boas empresas. E elas também precisam ser boas pagadoras de dividendos. E isso quer dizer que ela precisa ter uma política de distribuição de proventos estabelecida, com payouts razoáveis, que é o percentual que ela paga diante do lucro líquido apurado do trimestre, e com frequência nos seus pagamentos. E aí eu trago para vocês o que eu espero de yield médio, justamente para dar um norte para vocês do que é uma boa pagadora de dividendos. E aqui eu espero pelo menos 6%. Mas isso também é consenso do mercado. E por último, a empresa precisa ter uma dívida controlada. Em outras palavras, ela precisa demonstrar a capacidade de pagar essa dívida sem sacrificar sua operação. E o indicador que eu utilizo é o dívida líquida dividido por EBITDA. Só lembrando que a EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Então, é um indicador bastante honesto para justamente entendermos se a dívida da empresa está controlada, porque ele sempre vai delatar a empresa que tiver problemas de caixa ou de lucratividade. E nesse caso, minha sugestão é que o múltiplo desse indicador seja menor do que 3 vezes. Isso vai significar que a empresa, apenas com a lucratividade operacional dela, conseguirá pagar toda a sua dívida em até 3 anos. Mas é válido lembrar que os contratos de dívidas são sempre apurados e controlados pela governança da companhia, justamente para prevenir que ela fique sem orçamento para fazer reinvestimentos. E aqui no canal eu sempre trago os resultados trimestrais das companhias, justamente para manter os investidores bem informados. E já temos vários vídeos no canal falando justamente sobre a análise dos resultados trimestrais de empresas como Banco do Brasil, Taesa, Transmissão Paulista e muitas outras. E como aqui vamos falar exatamente do Bradesco, é muito importante que vocês conheçam sobre o banco. Então vou apresentá-lo para vocês e falar da avaliação de governança e da atual carteira de crédito dele. O Banco Bradesco foi constituído em 1943 no interior de São Paulo por Amador Aguiar, sendo um dos pioneiros em estimular o uso de cheques para os seus correntistas. Atualmente, o banco concentra suas operações em capitalização, operações de crédito, consórcios, empréstimos, financiamentos, seguros, planos de previdência complementar, gestão de ativos e autorizada CTVM. E deixando claro que CTVM é Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, ou seja, ela tem permissão para operar na Bolsa de Valores. Além disso, a sua rede de atendimento é composta por diversos pontos de atendimento no Brasil e 14 agências e subsidiárias no exterior. E os principais negócios do Banco Bradesco são divididos em 2 categorias: atividades bancárias e financeiras e seguros, planos de previdência complementar e títulos de capitalização, sendo que seguros, previdência e títulos de capitalização, ela é referência nacional. Na avaliação de governança, o nome da empresa é Banco Bradesco S.A.,
com código de bolsa de valores BBDC3, que são as ações ordinárias, e BBDC4, que são as ações preferenciais. O subsetor são intermediários financeiros, segmento de listagem bancos, o tag along de 80%, com um free float excelente de 62,1%. O principal acionista é a Cidade de Deus Companhia Cial Participações. E o site para relação com o investidor se dá através do bradescori.com.br. Como para os bancos, a carteira de crédito é extremamente relevante. Eu trago já aqui para vocês que vocês conheçam a última proporção que foi apresentada pelo Bradesco. E como vocês podem ver, ele foca principalmente em grandes empresas com uma proporção superior a 40%. E as pessoas geralmente me perguntam nos comentários ou até mesmo no Instagram qual é a melhor ação para investir de uma determinada empresa, se são as ações ordinárias ou preferenciais. Então, vou mostrar para vocês os dois ativos que o banco tem, que é BBDC3 e BBDC4. Para a BBDC3, são as ações ordinárias. E para que vocês entendam o que é a ação ordinária, ela é a que garante a participação em decisões da empresa por meio de votos em reuniões e assembleias entre os acionistas. E é claro que a força da participação ela vai depender diretamente da quantidade de papéis que cada investidor possui. Então, quanto mais ações do Bradesco se tiver na carteira, maior será o poder de influência nas decisões da companhia. Mas vai lembrar, como o banco é uma companhia muito grande, a participação em assembleias e decisões do conselho fica restrita aos grupos que possuem a maior parte dos papéis. Assim, para o investidor comum, ou seja, pessoas físicas como eu e você provavelmente, ou seja, não somos investidores institucionais, aqueles que possuem muito dinheiro para poder realmente fazer diferença no patrimônio de uma empresa, então a compra de BBDC3 não torna acessível a influência nas decisões, justamente porque a gente não vai ter uma quantidade de papéis suficiente para ser representativa nas decisões administrativas da empresa. E no caso de BBDC4, elas são as ações preferenciais. E nesse caso, como o próprio nome sugere, é o tipo de ação que dá preferência ao acionista para o recebimento de dividendos e outras vantagens. E um dos pontos positivos das ações preferenciais do Bradesco é que a empresa possui um histórico recorrente de pagamento de dividendos, além de bonificações. E além disso, as preferenciais geralmente possuem maior liquidez na bolsa de valores. E isso frente às ordinárias. Mas não tome isso como regra. É importante você avaliar qual a liquidez do ativo que você está comprando. E sim, isso quer dizer que ela paga mais dividendos. E para que vocês tenham uma ideia de rentabilidade desde o IPO do Banco Bradesco, eu trago para vocês as cotações do BBDC4, que atualmente está cotado a R$ 20,47. Notem a data de gravação desse vídeo, mas que desde então conseguiu acumular quase 142% de crescimento nas suas cotações. E é claro, todo ativo em renda variável sempre vai ter seus topos e momentos mais complicados. Como vocês podem ver, aconteceu vários ao longo da história do Banco Bradesco, especialmente como estamos falando aqui do BBDC4, como destaco aqui para vocês em 2009, depois em 2016 com essa grande queda e também em 2020 com o estouro da pandemia. Mas mesmo assim, quem investiu em 2020 no estouro da pandemia, com certeza está muito feliz com seus investimentos, especialmente pelo último topo que ela chegou e mesmo quando comparado à cotação atual. Então vamos à nossa simulação. Nessa simulação de investimento, eu trago para vocês com base em 3 anos de investimento. E nessa simulação eu fiz um investimento de 3 anos com um aporte inicial de R$20 mil. Isso no ativo BBDC4, que são as ações preferenciais e por consequência pagam melhores dividendos. Então, como vocês podem ver, eu comprei 576 ativos BBDC4 no dia 3 de janeiro de 2018. E para fazer a compra, eu paguei R$ 34,74, o que levou um custo total de R$ 20.010,24. Eu espero que vocês tenham compreendido que não é possível fazer a compra de R$20 mil redondo, justamente porque é sempre uma multiplicação da quantidade de papéis pelo valor unitário pago. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante para vocês. Esse valor de R$ 34,74 é a cotação nominal do dia 3 de janeiro de 2018. Então, se vocês forem no gráfico de vocês e procurarem por R$ 34,74 no dia 3 de janeiro de 2018, vocês não vão ver esse valor. Vocês vão ver que o fechamento desse dia foi de R$ 19,00 na Bolsa de Valores. E esse é o valor ajustado, porque sempre que tem bonificações, dividendos, juros sobre capital próprio ou desdobramentos, é necessário fazer o ajuste das cotações de todo o período até a data que aconteceu o determinado evento. Então, por essa razão, é que a cotação no gráfico ajustado, ela possui diferentes valores dos valores reais da época, como se você estivesse comprando realmente naquele momento. Então, tive o cuidado de trazer essa simulação para vocês dessa forma, porque caso contrário, eu iria mostrar para vocês um rendimento gigantesco que de fato não aconteceu. E eu sei que existem vários conteúdos aqui no YouTube que mostram justamente isso. Então as pessoas ficam muito impressionadas com resultados gigantescos, totalmente desproporcionais e fora da realidade para o Banco Bradesco, fazendo com que o investidor não tenha a real percepção de como foram esses investimentos e assim podendo se frustrar facilmente ao longo do tempo. Então por essa razão estou trazendo o que realmente aconteceu. Bem, dito isso, vou mostrar para vocês quais foram os proventos que foram recebidos ao longo desses anos. Então
Então trago para vocês o histórico mensal, em que vocês podem ver o dividend yield na coluna total, dentro do que eu consegui fazer o cálculo com a base histórica que eu tinha disponível. Então eu vou mostrar para vocês, mas com algumas ressalvas em relação ao dividendo do ano de 2018 e 2020, porque como vocês podem ver, foi de pouco mais de 1% para os 2 anos. E quando olhamos para o histórico de pagamento de proventos de 2020, ele foi muito semelhante ao que já foi pago em 2021, e 2018 ainda foi maior do que 2020, sendo que em 2021 o banco pagou pouco mais de 78 centavos, em 2020 pouco mais de 70 centavos e 2018 pouco mais de R$ 1,14. Então é por isso que eu faço a ressalva em relação a esses 2 anos que eu mostrei aqui na apuração para vocês. Mas isso não vai mudar em absolutamente nada o estudo que estamos fazendo aqui, porque o objetivo é realmente observar o efeito do investimento de longo prazo, embora estamos trabalhando com apenas 3 anos. Mas assim vocês conseguem ter uma percepção de como vai ser o crescimento para os próximos anos. E aí com isso, como vocês podem ver, por exemplo, em março de 2019, ele apresentou uma rentabilidade de pouco mais de 2%, em outubro, pouco mais de 4%, em janeiro de 2021, 1,54%, em julho, 2,17%. E o ganho total nesse período foi de R$ 3.095,64. Em números absolutos, para que vocês entendam o somatório dessa quantia, mostro para vocês que em 2018 foi pago R$ 202,33, 2019 R$ 1.803,35, 2020 R$ 203,95 e 2021 com R$ 885,98. Lembrando que o ano ainda não acabou. Como o banco ainda por cima faz a prática de pagamento de bonificações, então o número de ações dos investidores cresce mesmo sem fazer qualquer novo aporte ou reinvestimento. É claro que, como eu expliquei para vocês, existe o reajuste das cotações, mas observem o efeito que isso teve ao longo do tempo, porque saímos de 576 ativos e depois desses 3 anos chegamos a 917 ações BBDC4. E nesse caso, nosso preço médio caiu para R$ 21,83, com um yield on cost de 15,47%. Aqui o lucro final ficou abalado pela cotação atual, porque a data em que foi comprado, no dia 3 de janeiro de 2018, ela não foi favorável em relação à cotação atual. Então o valor das cotações atualmente está de R$ 18.770,99, sendo que ela custou R$ 20.016,58. Aqui leva em consideração os custos operacionais, mas não leva em consideração o custo da corretora, apenas impostos e taxas da Bolsa de Valores e do governo. Então, nesse caso, tivemos um ganho de 59,2% em ações BBDC4, justamente porque saiu das 576 e chegamos em 917. E de novo, sem fazer nenhum novo aporte. Não tem dinheiro novo, apenas o dinheiro que investimos inicialmente no dia 3 de janeiro de 2018. E como vocês podem ver no histórico de proventos, a empresa realmente paga mensalmente. E isso para todos os anos, inclusive já provisionado até novembro de 2021. E agora eu quero mostrar para vocês a importância de reinvestir todos os dividendos. Notem a diferença. Vamos lá, nesse caso, eu tive o trabalho de pegar cada valor nominal para cada período de compra que eu fiz aqui. Eu fiz 8 compras, considerando os meses de janeiro e agosto de cada ano. E apesar de eu ter indicado para vocês um possível problema no histórico de dividendos do ano de 2018 e de 2020, foi ótimo para poder demonstrar para vocês um caso muito prático que muitos investidores passam quando eles recebem dividendos e não é o suficiente para comprar nem mesmo uma ação do ativo que ele já possui. E como vocês podem ver, a rentabilidade foi suficiente para comprar apenas uma ação a R$ 40,78 de BBDC4. Mas isso novamente é para reforçar a importância de fazer os aportes, mesmo quando você consegue comprar apenas uma ação. Mas houveram períodos, como por exemplo o de janeiro de 2020, em que recebemos R$ 1.237,83. E nesse caso, foi possível comprar 33 ações BBDC4. Bem, depois de fazer esses 8 aportes, tivemos um apurado de R$ 3.230,06, que é de fato superior ao exemplo anterior, que não houve nenhum reinvestimento. Inclusive, a quantidade de papéis após o mesmo período de investimento, porém reinvestido todos os dividendos, foi de 1.033 ativos BBDC4. O yield on cost foi de 13,95%, que foi menor do que do exemplo anterior. Isso porque nosso preço médio aumentou para R$ 22,42 devido aos novos aportes em diferentes valores que puxaram o preço médio para cima. E aqui é importante lembrar que foi a constância dos investimentos que fizeram nossa rentabilidade aumentar para R$ 3.230,06. E observem também que eu fiz os aportes baseados nas mesmas datas que eu tinha feito no primeiro exemplo. Então talvez você, como investidor, provavelmente vai observar o melhor momento para fazer o seu investimento e assim proporcionar que você tenha um preço médio diferente desse que eu estou mostrando para vocês. Mas de novo, esse é um exemplo para poder explicar para vocês como investir no longo prazo em uma empresa perene e com as qualidades que o Bradesco possui. Então vamos comparar agora os resultados dessa simulação
comparação, que temos primeiro sem o reinvestimento, que gerou um lucro de R$ 1.850,05, porém os proventos acumulados, que é o que interessa para o investidor de longo prazo, foi de R$ 3.095,64. Isso trazendo 917 ações BBDC4. Lembrando que nossa primeira compra foi de 576 ativos. E por outro lado temos, com o reinvestimento, onde o lucro total foi de R$ 1.216,73. E sim, ele foi menor do que sem reinvestir nenhum dividendo, mas notem que isso somente aconteceu por conta das oscilações das cotações. E justamente sabemos que os bancos tiveram grande dificuldade no ano de 2020 por conta da pandemia e que estão em fase de recuperação. Então, possivelmente, se eu fizesse esse exemplo momentos antes da pandemia, esse resultado seria muito positivo, justamente porque teria sido muito impactado pelas altas das cotações de BBDC4. Como o banco ainda está em recuperação, então vocês estão vendo um lucro menor. E por essa razão que eu quero chamar a atenção de vocês para os proventos acumulados, que neste caso foi de R$ 3.230,06. E ainda mais no número de ativos, porque nesse caso fechamos o mesmo período de investimento com 1.033 ativos BBDC4. Então, reinvestindo todos os dividendos, tivemos um crescimento de 4,34% em comparação a sem reinvestir, e quando olhamos para a quantidade de ativos, tivemos um crescimento de 12,64% mais ações BBDC4 no final do mesmo período de investimentos. E assim fica muito claras as vantagens de reinvestir todos os dividendos em relação ao momento de não reinvestir dividendos. E isso numa empresa muito sólida e muito forte no mercado, que conseguiu passar pela pandemia e que já está apresentando bons resultados nos seus relatórios trimestrais, como vocês podem ver nesse card que eu deixo para vocês nesse momento. E agora vamos ver as perspectivas para os anos de 2022 e 2023 do Banco Bradesco, que segundo estimativas da BTG Pactual, ela prevê um crescimento do dividend yield, sendo que 2019 e 2020 é o apurado, 4,5% em 2019 e 2020 com 2,10%, mas as estimativas da BTG Pactual, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que até o final de 2021 o banco vai ter pago 5,8% de dividend yield e notem a crescente a partir de 2022. Passa para 6,8% em 2022 e 7,3% em 2023. E de novo, ressalto para vocês todas as características que falamos do Banco Bradesco até aqui e as características que o investidor de longo prazo precisa ter em relação aos ativos que adquire para sua carteira. Então a empresa é muito resiliente, faz bonificações e ainda por cima faz pagamentos de proventos mensalmente, proporcionando muito mais o reinvestimento do investidor e aproveitando assim os efeitos dos juros compostos. E se conseguimos esse resultado em apenas 3 anos, imagine investindo no longo prazo, ou seja, com 10, 20 ou 30 anos. Aliado a isso, há um dividendo crescente estimado para 2021, 2022 e 2023, como vocês podem ver aqui. Então agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Banco Bradesco e sobre o investimento de longo prazo. Deixe as experiências e opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar a nossa comunidade a investir melhor. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.